Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Ipiranga de Erechim por 2-0 e passou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Luiz Castro escalou um time alternativo e o primeiro tempo foi muito bom. O Botafogo só fez um gol, poderia ter feito muito mais. O Fogão entrou em campo com Lucas Perry no gol, Daniel Borges na lateral direita, Felipe Sampaio e Luiz Segovia na zaga e o Hugo retornando na lateral esquerda. No meio-campo, Marlon Freitas, Tietê e Raí. Na ponta direita, Gustavo Sauer como centroavante, Matheus Nascimento. E na ponta esquerda, o Luiz Henrique. O Botafogo começou imprimindo um ritmo muito forte e logo no início, em belíssima jogada de Gustavo Sauer, Matheus Nascimento finalizou e fez 1-0 para o Botafogo. Já falo a respeito dos dois pontas que começaram o jogo pelo Glorioso. Sauer e Luiz Henrique muito bem. O Sauer foi substituído no intervalo, então não foi aplaudido. Mas o Luiz Henrique, quando deu vaga ao Vitor Sá na segunda etapa, foi muito aplaudido aqui no estádio Newton Santos e também teve o nome gritado pela torcida, muito legal. Ele fez um gesto brincando com o técnico Luiz Castro, pedindo, puxa, poderia ter ficado um pouco mais de tempo em campo, queria jogar mais, talvez até fazer um gol, porque realmente foi bem o ponta esquerda do Botafogo, que vem subindo de produção. O Glorioso, como eu disse, poderia ter feito e deveria ter feito mais gols na primeira etapa. O Botafogo finalizou 23 vezes na partida. O Ipiranga finalizou 8 vezes, 4 em direção à meta do Lucas Perry, que quando o jogo estava 1-0, garantiu a vitória do Botafogo. Lucas Perry fez pelo menos 2 ou 3 defesas espetaculares no jogo de hoje. Em dado momento, principalmente na segunda etapa, a torcida do Fogão no estádio Newton Santos ficou impaciente, porque era jogo realmente para o Botafogo buscar até uma goleada. O Ipiranga tentava sair ao ataque, dava brechas, o Botafogo não aproveitava, errava o último passe, errava tomada de decisão e também parava nas mãos do goleiro adversário, que foi bem durante a partida. Luiz Castro mostrou que tem um elenco de qualidade, embora o adversário seja frágil, mas é isso, tá jogando contra adversário frágil, tem que confirmar. O Botafogo simplesmente não tomou gol na terceira fase na Copa do Brasil. 2-0 lá no Rio Grande do Sul, 2 gols de Eduardo, 2-0 aqui no Rio de Janeiro com o gol do Matheus Nascimento e no segundo tempo o gol do Janderson, mas daqui a pouco eu falo sobre o gol do garoto que veio do time sub-23 do Fogão. Primeiro tempo então muito bom, mas apenas 1-0. Vieram as primeiras trocas. Gustavo Sauer na ponta direita deu lugar ao Matias Segovia, o Segovinha, e no meio-campo o Tietê saiu para o Lucas Fernandes. Assim o Botafogo começou bem a segunda etapa e depois deixou o jogo entrar em banho-maria. Eu fiquei um pouco pensativo durante o segundo tempo, lembrando de algumas eliminações do Botafogo contra times de menor expressão na Copa do Brasil, pensando assim, puxa, quantos jogos já vi dessa forma com o time titular e pensando, caramba, o Botafogo não vai virar essa partida, agora é diferente. O Botafogo hoje com um time alternativo vencia muito tranquilamente por 1-0 e depois acabou fazendo o segundo gol. Mesmo assim, poderia ter feito mais. Entraram também no Glorioso o Rafael no lugar do Daniel Borges, o Vitor Sá no lugar do Luiz Henrique e o Janderson no lugar do Matheus Nascimento. Assim o Botafogo buscou os ataques e também os contra-ataques, como eu já disse, perdeu algumas oportunidades, mas numa bola muito boa do Segovinha, que entrou bem mais uma vez, o Janderson aproveitou para passar as costas da defesa adversária e marcar com tranquilidade o segundo gol do Botafogo, confirmando a vaga nas oitavas de final. O Segovinha já tinha também dominado bola, ido para dentro, finalizado, o goleiro teve que fazer defesaça em chute de fora do Segovinha. Esse garoto pode dar o que falar com a camisa do Botafogo, está entrando aos poucos e alguns outros jogadores renderam muito bem. Gostei bastante, mais uma vez, do Lucas Perry. O Daniel Borges foi bem razoável na partida de hoje. O Rafael, no início, não foi tão bem, depois melhorou. A dupla de zaga, muito bem. Felipe Sampaio e Luiz Segovia. Que segurança no jogo de hoje. O Hugo, muito bem na lateral esquerda. O Tietê estava bem com a camisa do Botafogo até sair. O Marlon Freitas estava confiante porque ele participou, foi dinâmico, então acabou
tentando muito e errando muitos passes também por isso. Mas gostei da participação do Marlon Freitas. Raí participativo também, buscando ações ofensivas, marcando. Na ponta direita, Gustavo Sauer jogou muito bem na primeira etapa. Como centroavante, Matheus Nascimento fez o gol, mas poderia ter aproveitado mais ações, só que ele veio direto, galera, da seleção brasileira sub-20, foi titular. É difícil chegar de viagem longa para disputar uma partida de Copa do Brasil. Na ponta esquerda, talvez o melhor do jogo, o Luiz Henrique, na primeira etapa e também em parte do segundo tempo, até dar vaga ao Vitor Sá, que entrou, tentou algumas ações, chutou uma bola na trave, participou bem no segundo tempo. Matias Segovia entrou, como eu já disse, muito bem. Troquei de lugar aqui rapidinho, galera. E o Janderson, que fez o gol. Ele já tinha tentado alguns escapes, buscando as costas da defesa. O miolo de zaga do Ipiranga estava atento, mas não teve jeito. O Janderson conseguiu marcar o primeiro gol dele com a camisa do Profissional do Botafogo. Excelente. Aqui no estádio Newton Santos, já bem depois da partida, vocês podem ver que ainda tem uma atividade ali no campo. Agora tá com a iluminação não tão boa, mas eu vou trazer para vocês, que eu já gravei um pouquinho antes também, parte do elenco do Botafogo treinando, porque a parte física do Glorioso vem sendo muito trabalhada nesta temporada. São 11 jogos invictos, isso tem a ver com a parte psicológica, a parte tática, a parte técnica e também com a parte física. Lembrando que domingo, no Maracanã, tem Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E quinta-feira, ó, aqui no Newton Santos, na nossa casa, tem Botafogo e LDU pela Copa Sul-Americana. E no outro final de semana brasileiro, meio de semana brasileiro, final de semana brasileiro, um descanso, aí vem clássico com Fluminense, Sul-Americana no meio de semana. Não tem jeito. Botafogo tem uma temporada dificílima pela frente, pessoal. Vamos que vamos, eu volto a qualquer momento. Canal Fabiano Bandeira, você se inscreve, deixa o like, compartilha. E é isso. Dá-lhe Glorioso nas oitavas da Copa do Brasil. Arquibancadas já vazias. O som da torcida lá na saída da leste, já tradicional, raiz. Um torcedor jovem chamando o Tiquinho, que tá ali treinando. Jogadores que não atuaram, fazendo um trabalho com bola após a partida contra o Ipiranga. Ninguém pode deixar de trabalhar. Domingo, clássico importante com o Flamengo no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa.